Quando você desperta, 90% das pessoas que você se relacionava vão perder a graça pra você. E isso não é porque você se tornou melhor que elas, ou porque ou porque você não se importa mais, né, porque você é uma pessoa egoísta, ruim, não. É porque a sua frequência vai mudar, né. Depois que você passa pelo despertar, e você começa a se tornar uma nova pessoa, e a se respeitar e a se amar da forma que você merece, você vai olhar, pelo menos no meu caso foi uns 90%, vai olhar e vai ver que aquilo não faz mais sentido pra você, sabe. Pode ser família, pode ser relacionamento, pode ser amizade, você pode ser um pouco teimosa e tentar segurar aquilo, mas se não tem mais coerência, a frequência não é mais a mesma, não adianta tentar segurar. É como manter uma pessoa que você nem conhece mais ao seu lado. Então, sabe, que não fala mais com a sua alma. E é muito importante que nesse momento você não se cobre, sabe, porque a gente cresce escutando que precisamos ter estruturas sólidas na nossa vida, né, como um casamento, como amizades de longa data, e tá tudo bem. Realmente estruturas sólidas na nossa vida é muito bom ter, mas nem sempre vai ser assim. A vida não é um conto de fada onde a sua amiga do berçário vai estar com você, você vai casar com o seu primeiro namorado. Pode ser, mas a maioria não é. No meu caso não foi. Então, eh, quando eu me vi, né, que eu já tinha feito uma limpeza muito grande na minha vida, e chegou essa fase onde eu já não tinha mais coerência com algumas pessoas muito estáveis na minha vida, eu fiquei um pouco com medo, que eu falei: "Gente, eu já fiz uma limpeza, eu já não tenho ninguém. Se eu soltar mais essa amizade, ou se eu me afastar mais desse familiar, não vai sobrar ninguém". Mas igual eu falei, já não fazia mais sentido, eu já não tinha mais assunto, a frequência não era a mesma, era como se fosse, sabe, pessoas estranhas. Então, eu olhei e falei: "Não, não adianta eu permanecer com situações ou pessoas na minha vida por carência, aquilo tem que fazer sentido pra mim", sabe. Então eu terminei de limpar o que precisava. E é uma sensação muito de liberdade, sabe, você ser sincera com você, e saber que você não vai ficar sozinha, e que mesmo que você fique, agora você já sabe lidar com isso, sabe, porque você já passou pela noite escura da alma, você já passou pelo seu despertar, então assim, não é mais um sacrifício ficar sozinha, se esse for o caso, tá, não tô falando que é pra você tirar todo mundo da sua vida, estou falando pra você ser muito sincera com você, e tirar as coisas que não faz mais sentido, que não tem mais coerência pra você, e não importa se é um casamento, não importa se é uma amizade de anos, se aquilo não conversa mais com a tua alma, não faz mais sentido, sabe. Tentar segurar pessoas e situações é a mesma coisa de você travar a sua vida. Imagine você estar num relacionamento onde a sua alma não fala, né, a sua alma não quer mais estar ali, você já teve todos os sinais da sua vida. Aquilo só vai te atrasar, e atrasa mesmo, tá, senti isso na pele. Então, eu sempre fui uma pessoa que segurava muito, né, mas depois que eu aprendi a soltar, meu amor, eu abro a porta e eu fecho a hora que eu quiser, sabe. E isso é muito libertador, porque a minha felicidade, o né, o meu universo, ele só depende unicamente de mim, não depende mais do outro. Então é isso, você vai entender que, cara, 90% das pessoas que você se relacionava era por carência, era porque a sua dor com a outro, de alguma forma elas se falavam, né. Muitas das amizades elas são, você tem essa conexão pela pessoa, muitas vezes por conta de alguma dor que vocês, eh, não que vocês viveram igual, mas que de alguma forma se conversam, né. Então é dessa forma que as pessoas acabam realmente se ligando umas ao às outras, né, geralmente é sempre por conta de dores, onde você se sente acolhido, então quando você começar a curar essas dores, você começar a parar, de culpar os outros, de reclamar, sair desse vitimismo, você vai ver que você não tem mais ligação com muitas e muitas pessoas, porque é sempre muito por conta da dor que elas estão ligadas, né. Então você vai fazer toda essa limpeza e quem não fizer, quem não te acompanhar, infelizmente não vai mais ter coerência com você, né, as frequências mudam. Então é isso, vale muito a pena, tá, vale a pena porque você, geralmente quem chega nessa fase, né, de abrir e fechar a porta a hora que quer, ela já passou por todo um processo, então assim, ela ela se ama ao ponto de se precisar ficar sozinha, ficar, entendeu? Porque quando você eu aprendi muito isso, que quando você limpa, você tira o velho, o novo ele pode entrar. Então não é que você vai ficar sozinha para o resto da sua vida, não. Mas você vai tirar o velho para as pessoas que estão realmente,
na mesma frequência que você entrar, sabe? E é muito engraçado, porque antes eu não conseguia, é, eu não conseguia acessar pessoas com o mesmo pensamento que já passaram pelo despertar, e de um tempo para cá, uns anos não, já faz uns 6 meses, eu comecei a atrair pessoas que já têm um entendimento do que é uma física quântica, de pessoas que cuidam da saúde mental. Então é muito real, quando você começa a, a tirar o que é velho, pessoas com uma nova consciência, elas vão chegar, né? E foi isso que aconteceu comigo. Do nada começou a chegar cliente falando sobre o despertar, sobre física quântica, sabe, sobre espiritualidade, coisa que eu não atraía no passado. Então, isso é muito real, sabe? Então, não tenha medo de fazer uma limpeza, não tenha medo de ficar um tempo sozinha. Eu não tenho medo nenhum hoje em dia, sabe? Era um dos meus maiores medos no passado. Acho que eu estava sempre em algum relacionamento que eu não conseguia ficar com a minha própria companhia. Então, hoje é o contrário. Hoje, meu amor, eu, pra mim, sair com alguém, mesmo que seja ali no cinema fazer alguma coisa, tem que ter muito sentido pra mim. Eu tenho que me sentir conectada com aquela pessoa, sabe? Então, você se torna chata, você se torna chata. Mas a pessoa que tiver sua companhia, ela vai ter você ali 100%, sabe? Então, você se torna chata, mas você se torna uma pessoa de muito valor também. As pessoas vão começar a te enxergar como alguém que não dá a sua energia, que não dá o seu tempo e que não dá o seu amor pra qualquer um, entende? Você começa a se tornar uma pessoa diferente do que o mundo está acostumado, com essa carência toda. Então, acredite, você só vai, quando você se dá o valor, você só vai atrair pessoas que também te dão valor, sabe? Que vê essa sua postura. A postura para uma mulher, ela é tudo nessa vida. E ela começa ali no amor próprio, com limites e boas escolhas. E isso reflete nas pessoas. Então, é normal que você também comece a repelir as pessoas que não estão na sua mesma frequência. E é isso. É normal, tá, gente? É normal. O mundo vai perder muita graça, lugares, pessoas. É só você se transformando na sua nova persona. E é muito importante que você se acolha nesse momento, sabe? E não volte atrás. Não volte atrás. Não fique com medo de ficar sozinho, porque você não vai. Você vai atrair semelhantes. Isso é o mais importante. Até porque você não vai ser mais feliz com os mesmos perfis de amizade e de relacionamentos que você tinha no passado. É isso. Um beijo, até a próxima.